Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês. Nosso bom dia aí para a turma de Landry Salles, nosso bom dia para Nova Santa Rita, para Joaquim Pires, para Ilha Grande, para o nosso professor assistente Josenir que está acompanhando, para a turma de Landry Salles novamente, bom dia para vocês. Aí que temos as outras turmas aqui, ó, Coivaras do Piauí, para Ilha Grande, Joaquim Pires, né? Opa, Laiane também acompanhando a gente, bom dia para vocês, bom dia também para Monte Alegre, para Nova Santa Rita, enfim, o nosso bom dia para todos vocês. Lembrando para vocês o seguinte, né, eu gosto muito que vocês participem bem do chat, colocando se está tendo dúvida ou não, porque essa é uma disciplina bem gostosa de se trabalhar. Nós vamos trabalhar com vocês nessa disciplina aí, legislação trabalhista, tributária e empresarial. Hoje nós vamos ter uma visão panorâmica, né, dessas disciplinas, e está aí o nosso plano que nós vamos ver aí. Nós vamos ver aí as principais temáticas que temos aí, tá? Relacionada à legislação empresarial, nós vamos conhecer as bases, né, jurídicas que regem a legislação empresarial brasileira, a legislação trabalhista. Vamos também conhecer as bases da legislação tributária. Tá? E o nosso objetivo agora, hoje, é fazer o enunciado dessas temáticas e seus objetivos, para que a gente possa compreender melhor. E vamos ver um pouquinho de questões também, vamos praticar um pouquinho lá no final, tá certo? Então, essa é o nosso roteiro de aula que nós vamos conversar hoje. Tá? Então, vamos começar com vocês, nesse roteiro, conversando um pouquinho sobre legislação empresarial. Veja só, pessoal, nós falamos de legislação, falamos que vamos trabalhar legislação tributária, trabalhista, empresarial, e a gente poderia até estar começando com outra parte da legislação, mas vamos começar na empresarial primeiro, porque, assim, as demais áreas do direito que nós vamos estudar está bem relacionado depois que tem uma empresa. Então, nós vamos aprender primeiro o que está relacionado com a legislação empresarial. Aqui nós vamos restringir mesmo bem a questão empresarial. Depois nós vamos expandir para as outras áreas, tá certo? Lembrando para vocês o seguinte, embora a gente está falando de áreas do direito, empresarial, tributário, trabalhista, nosso objetivo não é formação de um profissional advogado, e sim a gente ter ideias dessas áreas do direito para que a gente possa administrar ou gerir bem as empresas, tá? Então, estamos feito esse acordo, nós não vamos entrar no mérito para dar o aprofundamento necessário para se formar um advogado, mas sim dar noções do direito e da legislação para que vocês possam ser bons gestores, tá? Então, o foco nosso é para gestão e não para o advogado. Então, legislação empresarial. Vamos conhecer um pouquinho dessa legislação empresarial para que a gente possa, trabalhar bem com vocês. Então, olha aí. Cadê? Então, nessa parte, nós vamos apresentar e buscar compreender os fundamentos e os conceitos que são extraídos da legislação empresarial. Nós vamos desde os pontos mais introdutórios, nós vamos pegar uma abordagem dos pontos mais introdutórios. Vou pegar aqui, essa aqui, né? Vamos pegar os pontos introdutórios. Vamos ver toda a caracterização de empresário individual, de sociedade empresária, tipos de societários. Vamos ver as espécies de títulos de créditos e os direitos e deveres do credor e do devedor, e até mesmo o estudo proeminente da crise empresarial, ou seja, a situação em que a empresa pode se encontrar em processo de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial. Tá?
E aí também ver os casos em que possa ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, esse aí, ó, é um apanhado geral. Nós vamos pegar tudo isso, mas do ponto de vista de gestão, tá? Vamos partir, então, da legislação empresarial com o objetivo de compreender essa dinâmica jurídica que circunda a atividade empresarial. E vamos iniciar nossa caminhada onde podemos encontrar as nossas normas, né? Então vamos começar. Onde encontrar as normas que nos interessam? Quais são as normas, né, do direito empresarial que nos interessam? Nós vamos ver também o que é empresário, empresário individual, sociedade empresária. E vamos ver também quais são os tipos societários que estão previstos na legislação brasileira. Isso aí é o que nós vamos ver. E assim nós vamos estar vendo com vocês a introdução ao direito empresarial. Nós vamos ver inicialmente as fontes primordiais do direito, ver a definição do que é empresário, o que é empresário individual, o que é um EIRELI, o que é também uma sociedade empresária. Dentro do direito e legislação empresarial, nós vamos estudar também os títulos de créditos. Vamos ver, nós vamos ver os principais títulos de crédito e seus princípios cambiários. Vamos ver a classificação desses títulos de crédito, como letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque, tá? Isso aí é o que a gente vai ver. E vamos ver também a situação de empresa em situação de falência ou recuperação judicial da empresa. Nós temos aí a falência, um pressuposto, a recuperação judicial e a desconsideração da personalidade jurídica. É muita coisa? É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então nós vamos pegar os pontos mais relevantes para vocês, tá? Outra área de estudo que nós vamos trabalhar com vocês está relacionado aí ao direito trabalhista, né? Nós chamamos apenas de legislação trabalhista. Porque o nosso foco não é formar advogado, e sim gestores. E aí nós precisamos saber o que tem na legislação trabalhista para que a gente possa estar preparado e fazer um planejamento empresarial que atenda à legislação trabalhista. Dentro da legislação trabalhista, né, nós vamos ver questões laborais que envolvem o cotidiano da atividade empresarial e qual é a demanda pela contratação de mão de obra. Então, tá relacionando aí a contratação das pessoas. Vamos também, dentro da abordagem do direito e legislação trabalhista, vamos buscar as principais leis e normas, inclusive sobre a ótica do direito coletivo. Então, nós vamos estar vendo aqui, dentro da legislação trabalhista, as principais leis e normas, inclusive aquelas relacionadas ao direito coletivo, tá? Dentro desses conceitos, nós vamos discutir as questões relacionadas à negociação coletiva, ao acordo e convenções coletivas, e a partir daí nós vamos entrar no estudo do contrato de trabalho, suas espécies de remuneração, as espécies de remuneração, jornada,
de trabalho, hora extra, férias, descanso semanal remunerado, extinção de contrato de trabalho, aviso prévio e demais direitos decorrentes da rescisão trabalhista. Então, veja que aqui nós temos muita coisa, né? Olha aqui, nós vamos tratar de questões de negociação coletiva, nós vamos ver, né, o contrato de trabalho, as espécies de remuneração, a jornada de trabalho, hora extra, férias, descanso semanal remunerado, extinção de contrato de trabalho, aviso prévio e demais direitos decorrentes da rescisão trabalhista. Né? Também não coloquei aqui, pessoal, mas nós vamos ver também, né? Nós vamos ver também a questão do 13º salário ou gratificação natalina também. Então vamos ver tudo isso aí. É certo que nós vamos estar vendo sempre com o olhar do gestor, tá? Sempre com o olhar do gestor. Até porque, assim, caso vocês tenham, como gestor, deparem com alguma situação de conflito ou alguma lide com o trabalhador, aí vocês vão ter que recorrer a um profissional do direito, um advogado credenciado, tudo direitinho, para fazer a representação junto à Justiça do Trabalho. Tá? Então, tudo que nós vamos estar conversando com vocês, nós vamos estar conversando, olhando como fazer e respeitar a legislação trabalhista. Nós vamos estar sempre olhando, dando esse olhar para vocês, para que não tenha problema de lide nenhuma. Mas é possível ter? Horas. Então, nós vamos estar dedicando com vocês a legislação trabalhista com ênfase nos principais tópicos e temas que são incidentes no cotidiano da prática profissional. Então, veja só que nós vamos enfatizar para vocês os temas que estão mais relacionados com a atividade prática empresarial. E essa atividade prática empresarial vai estar ligada exatamente em quê? Em todos os aspectos das 3 formas de legislação que a gente está vendo aqui. Nós vamos estar vendo com vocês a legislação trabalhista, a legislação tributária, nós vamos estar vendo com vocês a empresarial, tudinho. E isso aí vai ser importante para a gente. Assim, nós vamos estar vendo, dentro da área do direito trabalhista, nós vamos ver quais são os direitos dos trabalhadores na atualidade. Nós vamos também ver a questão da autonomia privada coletiva. Vamos ver um pouco também com vocês da história do direito do trabalho no Brasil. Nós vamos estar vendo aí com vocês um pouco da história do direito do trabalho no Brasil. Nós vamos ver os princípios do direito do trabalho e também o direito coletivo do trabalho. Professor, por que a gente temos que ver tudo isso, pessoal? Porque vocês vão ser gestor e eu não sei qual é a posição que vocês vão estar na organização, mas é importante vocês saberem que todo trabalhador tem seus direitos assegurados na legislação brasileira. E temos também alguns direitos que são tratados de forma coletiva, porque a parte do direito coletivo também interfere um pouco na parte do direito individual do trabalhador. Isso é o que nós vamos estar vendo com vocês. Vamos também tratar das questões
do contrato de trabalho. E aí, pessoal, nós vamos ver todas as modalidades de contrato de trabalho e como deve ser processados o contrato de trabalho, e também vamos diferenciar os tipos de contratos. Nós vamos ver também uma diferenciação entre a relação de emprego e de trabalho. Vamos aprender a diferenciar o que é emprego, o que é relação de emprego, o que é relação de trabalho. Nós vamos também ver as formas de remuneração, tá? Que nós temos aí pela legislação prevista. Nós temos que pode ser por hora, por mês, por quinzena. Então tem várias formas abordadas pela legislação e nós vamos conhecer ela. Também vamos conhecer com vocês a questão da jornada de trabalho. Qual é a jornada de trabalho? Nós temos um indicativo na nossa Constituição que trata-se da jornada de trabalho diária e mensal. Mas também temos legislações específicas que tratam de jornada de trabalho, porque a Constituição ela trata lá de uma forma mais genérica, mas nós temos coisas mais específicas, como, por exemplo, nós podemos ter os turnos de revezamento, os horários que podem ser, como é que pode acontecer também a contratação das pessoas em função da idade. Temos aí a contratação, podemos ter a contratação do menor aprendiz. Nós vamos ter também a conhecer quando não se pode efetuar um contrato de trabalho, por exemplo, para o menor de 14 anos, para criança. Nós vamos ver como é que se trata essa remuneração também. E a jornada de trabalho, quais são os horários, os controles, os controles que são feitos. E também vamos ver aí como é que se pode processar a jornada de trabalho em função e ter como o trabalhador pode readquirir suas forças novamente mediante o seu descanso. Então, pessoal, aqui nós vamos estar vendo mais precisamente para vocês, dentro dos contratos de trabalho, quais são os tipos de contrato de trabalho, remuneração e períodos de descanso do trabalhador. Essa é a nosso foco no direito do trabalho. Vamos ver também quando ocorre e quais são os motivos de extinção de um contrato de trabalho. Veja que um contrato de trabalho, ele se inicia, mas esse contrato de trabalho, até pela própria condição nossa de seres humanos, ele vai um dia terminar. Professor, mas eu ouvi dizer que o contrato de trabalho ele é assim por tempo indeterminado. Você não deixa de ter essa ideia, continue com essa ideia de que o contrato de trabalho é por tempo, em regra, por tempo indeterminado, mas nós sabemos que nós, seres humanos, tem um dado momento que nós vamos encerrar a nossa atividade, Vejam só, tivemos agora recentemente aí, a Rainha Elizabeth II, ela encerrou seu contrato de trabalho lá com o Reino Unido, Faleceu, encerrou suas atividades. Nós também podemos ter a nossa extinção por decorrência de falecimento, ou também por uma questão de incompatibilidade com a empresa ou a empresa com o seu funcionário. Poderemos aí ter uma situação de extinção de um contrato de trabalho. Mas o contrato de trabalho, como visto, por ser, em regra, por tempo indeterminado, eu não posso encerrar um contrato de trabalho assim, E aí, é o que nós colocamos aí para vocês, que temos que ter, que o trabalhador tem que ter um aviso. A empresa também precisa ter um aviso. Imagina só, se você vamos pegar uma situação assim bastante,
para que a gente possa entender o quanto é importante esse aviso de trabalho. Vamos supor que você foi contratado para ser o cirurgião, tá? De cirurgião cardíaco. E aí você trabalha no hospital e você é o responsável para fazer as cirurgias e tem lá várias pessoas programadas suas cirurgias cardíacas e tal, correndo risco de vida, não sei o que e tal. E aí você chega e diz assim, não, eu não vou trabalhar mais nesse hospital, não estou gostando mais dele. Você tem que avisar com antecedência, até porque por exemplo, o hospital precisa providenciar um outro cirurgião para substituir, porque senão vai ter um problema seríssimo, né, com vidas de pessoas que vão estar em jogo. É assim. Essa é a função fundamental para o aviso prévio, que é avisar a outra parte que não há mais interesse em continuar o contrato de trabalho. E é claro que os dois lados, tanto o empregado como o empregador, têm que se preparar para que essa extinção não gere problema maior para ele, né? Tanto para o trabalhador, que precisa buscar novas formas, né, de ter a seu rendimento, o seu sustento da família, como a empresa para a continuidade do seu trabalho. E é claro, diante de uma situação de extinção de contrato de trabalho, temos alguns direitos previstos tanto na Constituição como na legislação que trata da rescisão do contrato de trabalho. E é isso que nós vamos conhecer, tá? Tudo a respeito do direito do trabalho. Até porque, caso você seja o gestor, né, de uma empresa ou esteja trabalhando nessa área dentro da empresa, provavelmente vocês vão precisar fazer esses cálculos e saber quanto desses trabalhos são essenciais. Colocamos para vocês aí a questão do direito empresarial, colocamos também um roteiro para a gente trabalhar a respeito da legislação trabalhista e temos também a nossa legislação tributária, né? Na verdade, eu coloquei como direito e legislação tributária porque nós vamos estar trabalhando aí um misto entre legislação e direito trabalhista, tributário. E é importante a gente ter esse conhecimento, pessoal, porque não tem como fugir. Não há como fugir. Uma vez que você iniciou a atividade empresarial, aliás, né, a partir do momento em que nós estamos aí iniciando a nossa atividade, empresarial, nós vamos estar também sujeito à legislação tributária. Até mesmo como pessoa física, né? Tá em imposto de renda, tem uma casa, paga IPTU, compra um carro, tem IPVA e assim por diante. Nesse sentido, nós vamos estar conversando com vocês dentro da legislação tributária. Nós vamos ver questões, né, tributárias para que a gente possa ter um entendimento desses aspectos centrais da nossa legislação tributária no país. E ver exatamente quais são as implicações que temos e quais são as nossas obrigações nesse aspecto. Nós vamos partir de noções introdutórias para que a gente possa ter uma compreensão do nosso sistema tributário nacional. Nós vamos conhecer os nossos tributos e as competências de cada ente político tem. Nós vamos conhecer tudo isso. E veja só, pessoal, compreender o nosso sistema tributário, eu vou dizer para vocês, não é simplesinho não, tá? O sistema tributário brasileiro ele é bastante complexo e tem um cipual, enorme aí
de tributos. Tem imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, tem contribuição de melhoria, tem tributo, tem os que chamamos aí do tributo como um todo. Nós temos os impostos, nós temos as contribuições, nós temos as taxas, empréstimos compulsórios também temos. Mas, professor, não é empréstimo? Mas é considerado na área tributária também. Tá? Também nós vamos ver todo esse arcabouço, né, do sistema tributário. Nós vamos ver também algumas coisas mais específicas também, né? Nós vamos ver os nossos tributos aí em espécie mesmo, os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, tá? Nós vamos ver todos esses tributos, né, para que a gente possa ter uma visão mais ampla e quanto empresários e saber ter um entendimento, né, da incidência concreta do direito tributário. Então, nós vamos estudar os tributos em suas espécies e vamos entender como é que funciona, né? E qual é o grau, se eu posso ou não posso, né? Se eu posso ou não posso escapar desses tributos. Nós vamos ver, né, a questão da compulsoriedade dos tributos também. Isso é bastante, pessoal. Nós vamos ver também, né, como é que inicia-se a relação jurídica do tributo. Ou seja, qual é o fato gerador? Qual é o fato gerador do tributo? Nós vamos ver também que, além do fato gerador, ou essa relação jurídica, nós vamos ver a questão da obrigação tributária, há também a constituição do crédito tributário até a sua extinção ou exclusão. Então, nós vamos caminhar desde o nascimento do tributo até a sua extinção. Vamos ver também, já que nós estamos falando aqui, que nós vamos ver o tributo desde o nascimento até a extinção. Nós vamos ver alternativas também para as empresas de pequeno, micro e pequeno porte. Quer dizer, aquelas empresas que são praticamente a base, né, do sistema econômico brasileiro, que está, a maior parte das empresas, em questão de números. Nós vamos ver aqui o que a gente diz simples nacional. Ou seja, ter um sistema diferenciado de tributação direcionado para as micro e pequenas empresas. O nosso simples nacional. Pessoal, o nosso desafio não é pouco. Tá? O nosso desafio nessa área tributária não é pequeno. Até porque, né, nós vamos ver questões de ordem tributária para que a gente possa construir o nosso conhecimento de forma bem objetiva e ser suficiente para que a gente possa atuar como profissional na administração de empresa. Então, nós vamos ver as questões fundamentais e básicas para que a gente possa atuar como gestor. E assim, nós vamos estar vendo dentro, né, mais especificamente, nós vamos estar
trabalhando com vocês dentro dessa área tributária. Nós vamos ver a parte mais teórica, vamos ver uma parte da teoria do tributo. Nós vamos ver também, além da teoria geral dos tributos, nós vamos ver as fontes do direito tributário. Nós vamos ver os tributos segundo seus entes federados, e que nós temos aí como entes federados, para que vocês sejam bem entendido, esses entes federados aqui, nós temos aqui a União. Vamos botar tudo em letra de forma, vai ficar melhor, né? Nós temos aqui a União, nós temos os estados, e temos também os municípios, né? Opa, vamos pegar esse aqui que ficou, borrou aqui, né? Temos também os nossos municípios. Temos também os nossos municípios. Esses são os entes federados. Vocês vão ver também que quando nós falarmos de entes federados, nós vamos colocar o DF, tá? Nós vamos colocar também o Distrito Federal. Não coloquei ali, pessoal, porque o Distrito Federal tem a característica de ter, ser considerado como, na questão tributária, como Estado e como município ao mesmo tempo, tá? Então, quando nós falamos de entes federados, ou de entes tributantes, nós vamos estar falando de União, Estados, municípios e Distrito Federal. União, pessoal, é o governo federal, tá? Tá representando aqui, representado pelo governo federal. Nós vamos também estudar a questão da responsabilidade e obrigação tributária. Né? Porque nesse aspecto, pessoal, é relevante a gente saber. É relevante a gente saber qual é o tipo de responsabilidade e quem tem a obrigação pelos tributos. Então, quando nós falarmos de responsabilidade tributária, nós vamos ver que podemos ter pessoas que não estejam diretamente ligadas ao fato gerador, mas atua como responsável. Ô professor, dá um exemplo de que eu não tenho. Olha, veja só. Vamos supor o seguinte, né? Você, né? Aí, Diane. É Diane mesmo aí? Temos o Francisco da Chaga, Joaquim Pires. Vocês são, por exemplo, assim, menores. Vamos supor, menores de idade. Não sei exatamente. São menores de idade e ainda não têm a capacidade civil, né, completa. São menores, então vocês não vão ter, juridicamente, a autonomia para realizar os negócios jurídicos. Então vai precisar de um responsável. E esse responsável natural são seus pais. Então, nós sabemos aí que, por exemplo, você tem, vamos supor assim, que você tenha 5 anos de idade. E aí ganhou de presente, ou herança, ou qualquer outra coisa lá. Você comprou tem uma casa. E essa casa é um bem e ele é tributado pelo IPTU. Mas quem é responsável? Quem tem a obrigação tributária? Olha, o ISS, o IPTU, aliás, né? O IPTU, ele decorre da propriedade urbana. Então, você tem uma casa, propriedade urbana, então vai ser tributado. Você tem a obrigação tributária, tá? Mas você é menor, você não responde diretamente. Quem é que responde nesse caso? Os teus pais. E teus pais é o quê? Responsáveis. Veja que ele não é. Os teus pais não são os donos da casa. Mas você que é o dono da casa, mas os teus pais são os responsáveis natural.
É claro que tem outras nuances aí para a gente ver bastante a respeito disso. Mas aí nós vamos ter também a situação do crédito tributário e um formato de diferenciado, né, do crédito tributário. Aí nós vamos caminhar, né, desde o crédito tributário, a suspensão, elegibilidade de crédito, extinção do crédito tributário, causas de exclusão do crédito tributário e o sistema Simples Nacional. Então, é muita coisa que nós vamos ter que ver com vocês, tá? Veja que nós vamos dar um enfoque para nós. Nosso enfoque vai estar sempre focado na questão da atuação profissional, tá? Então nós vamos estar focando nessa questão profissional. E assim, nós abordamos com vocês aí essa visão geral da nossa disciplina. Nós vamos trabalhar com vocês. Ufa, é muita coisa, né? É muita coisa mesmo, porque nós vamos estar trabalhando, olha aqui, ó. Vamos até baixar de página aqui, né? Nós vamos estar trabalhando com trabalhista, tributário e empresarial. 3 ramos autônomos do direito. Tá? E se nós estivéssemos trabalhando com vocês para formar um advogado, nós estaríamos trabalhando com vocês especificamente cada um deles. Tá? Mas como o nosso foco é gestão, tá? E a atuação profissional na gestão, então nós podemos juntar tudo para ter uma ideia, uma noção geral. Lembrando para vocês que caso vocês precisem, tenham algum problema, vai ter que chamar um profissional. E assim, nós temos aqui como uma atividade para vocês, para vocês fazerem uma definição de qual é a área de estudo do direito empresarial. A área de estudo de direito empresarial. Vamos botar outra questão também. A área de estudo de direito trabalhista e também a área de estudo do direito tributário. Essas são questões que eu preciso agora ter resposta de vocês, né? Nós já comentamos durante a aula todos esses aspectos relacionados ao direito empresarial, direito trabalhista e direito tributário. Professor, o senhor falou aí que era legislação, e agora o senhor vem com pergunta de direito? Ora, quando nós falamos de direito empresarial, nós estamos falando de uma coisa mais ampla. A legislação é mais específica, tá? Então, o direito empresarial cuida, né, de aspectos mais amplos, tá? E já o direito trabalhista também, né, quando nós falamos, nós estamos dando a abordagem mais ampla para vocês, tá? E no caso tributário também, da mesma forma. Então, agora, eu quero manifestação de vocês aí, né? Vamos até enumerar essas questões que eu não numerei aqui. Vamos numerar aqui. Então, a questão número 1, número 2 e número 3. Né? Respostas com vocês. Vamos lá no chat? Respondendo aí? Estou aguardando. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem, tá? Não, pessoal, é o seguinte, vamos colocar aqui o seguinte para vocês, tá? Não é necessário vocês colocarem uma resposta assim, né? Que vai, né, ser avaliada pelo advogado, especialista, não sei o quê, com o doutor. Não, bota a resposta do ponto de vista que vocês entendem mesmo. Não precisa ter, até para a gente poder ter uma noção, né, de quanto vocês já conhecem a respeito de cada uma delas. Então vamos dar aí para vocês um minutinho suficiente para vocês responderem as 3 questões, tá?
De volta aqui com vocês. Nova Santa Rita aí, né? Colocando aí que o direito empresarial trata do direito privado. Perfeito, né? Área de estudo do direito privado. E o direito trabalhista? Pessoal, o direito trabalhista, embora ele tenha tratando muita coisa de direito privado, alguns doutrinadores continuam, classificam também como direito público, né? Mas eu vou mais pelo direito privado, tá? E já, quando a gente fala de direito tributário, nós estamos falando mais do direito público também, tá certo? Então, pessoal, são áreas de estudo que nós vamos estar vendo aí a questão tanto da formação, constituição da empresa no direito empresarial. Nós vamos ver as consequências que tem da atividade empresarial, que vai coincidir tanto com o direito trabalhista, como também com o direito tributário. E olha, é um prazer conversar com vocês e até a próxima aula. E amanhã já vai começar, né, com vocês, aprofundando mais esses conhecimentos. Um abraço e até a próxima.